Olá e bem-vindos. Hoje o papo é sobre uns textos antigos, e bem fascinantes, que parecem uma coisa na superfície, mas talvez sejam outra coisa bem diferente por baixo. A gente está com 3 parábolas atribuídas ao rei Salomão, lá do Antigo Testamento, e a nossa fonte é uma análise que tenta, assim, decifrar o simbolismo por trás delas. Exato. É como se a gente tivesse em mãos 3 textos e uma chave de decodificação, sabe? A nossa ideia aqui é ver se essa chave, que é a interpretação alegórica, funciona para todos eles e, bom, o que ela revela sobre como ideias complexas eram comunicadas. Vamos passar por uma sobre comer e beber, outra sobre uma guerra meio esquecida e, por fim, a mais famosa e polêmica de todas, o Cântico dos Cânticos. Perfeito. Então vamos começar com a primeira fechadura. A parábola do comer e do beber, do livro de Eclesiastes. De cara, Salomão parece dar um conselho bem direto, quase um carpe diem, assim. A vida é curta, cheia de problemas, então o melhor a fazer é aproveitar o que se tem. Comer, beber, curtir. Parece simples, né? Parece, mas a análise que a gente tem aqui diz que essa simplicidade é uma isca. A ideia é que Salomão estaria falando de 2 tipos de fome ao mesmo tempo, a física e a espiritual. Ter um bom apetite, seja por um prato de comida ou pela palavra de Deus, é visto como um sinal de saúde, uma dádiva. A fonte até provoca um pouco. Como alguém pode ter força para as coisas do espírito se não tem nem vontade de se alimentar delas? E o contrário também é explorado de uma forma que me chamou a atenção. A falta de apetite não é só um problema. É descrita como uma terrível doença. Uau! Essa imagem de uma alma sofrendo de magreza e inanição com um banquete à disposição é brutal. É uma metáfora muito visual e um pouco assustadora, eu diria. É uma imagem poderosa, sem dúvida. E a análise aprofunda isso, sugerindo que essa doença espiritual leva a um estado de fraqueza, onde a pessoa não consegue crescer na graça e no conhecimento, sabe? Fica estagnada, desnutrida. É uma crítica àqueles que, segundo o texto, têm acesso a tudo, mas não têm o apetite para receber. E a análise termina essa parte com uma citação que parece um pouco enigmática. Nem tão pouco dos sábios o pão. A interpretação que a fonte dá é que a sabedoria puramente humana, que o texto chama de carnal, não serve para se alimentar do divino. O que exatamente significa essa sabedoria carnal nesse contexto? Boa pergunta. Carnal aqui significa uma sabedoria ligada só ao mundo material, à lógica humana, sem uma conexão espiritual. É aquele tipo de inteligência que tenta dissecar e entender tudo com a mente, mas não consegue saborear ou se nutrir do que é transcendente. Para essa mentalidade, o divino é meio indigesto. A verdade espiritual nessa visão não é algo que se conquista com o intelecto, é algo que se recebe com um apetite humilde, com o coração aberto. Entendi. Então, a primeira chave funcionou. A parábola sobre prazeres simples se abriu e revelou uma discussão sobre nutrição da alma. Essa ideia de fome espiritual é muito forte. Mas a fonte nos leva de um tema universal, a fome, para outro completamente diferente, a guerra e a ingratidão. A próxima parábola tem um tom bem mais sombrio, não é? Sim. E é descrita na nossa fonte como a mais bela de todas as parábolas de Salomão. É a parábola da pequena cidade. A história é curta e bem impactante. Havia uma cidadezinha, poucos moradores, totalmente despreparada. De repente, um grande rei, com um exército poderoso, cerca a cidade. Constrói torres de cerco, prepara um ataque massivo. O cenário é de aniquilação certa. Clássico história de Davi e Golias, mas aqui é uma cidade inteira contra o império. Parece não haver saída, mas aí vem a virada. Exatamente. Dentro da cidade morava um homem sábio, mas pobre, ninguém importante. E ele, usando apenas a sua sabedoria, sem exércitos ou armas, consegue livrar a cidade. Uma vitória da inteligência sobre a força bruta. Só que a história não termina aí. E o final é a parte mais trágica. Assim que o perigo passou, ninguém se lembrou mais daquele pobre homem. Sua sabedoria foi desprezada, suas palavras esquecidas.
Que soco no estômago! É ingratidão em sua forma mais pura. Então, vamos aplicar a chave da decodificação. Quem é quem nessa história, segundo a interpretação da nossa fonte? Aqui a alegoria fica muito clara. A pequena cidade é um símbolo para a alma humana, ou até mesmo para o mundo todo. O grande rei que ataca, Seria Satanás. isso, e o sábio pobre que salva todos com sua sabedoria e depois é esquecido, é uma figura de Cristo. A fonte enfatiza muito o contraste. Um grande rei contra um sábio pobre. Grandes tranques de cerco contra a simplicidade da sabedoria. A moral explícita é: melhor é a sabedoria do que a força. Mas a análise vai além, tratando o esquecimento do sábio como uma profecia, certo? Isso é fascinante. Sim, esse é o ponto central. O desprezo sofrido pelo sábio é visto como um prenúncio do que o Messias passaria, conectando diretamente com a passagem de Isaías que diz que ele seria desprezado e rejeitado. A ingratidão daquela cidade se torna um espelho para a ingratidão da humanidade. É desconfortável, mas a análise argumenta que todos nós, em algum momento, somos aquela cidade que é salva e depois se esquece de agradecer. E a fonte detalha essa analogia de uma forma impressionante. Diz que aquele que era rico se tornou pobre, nascendo numa manjedoura. E, ao morrer sem nada, derrotou o monarca do inferno, não com poder, mas com sabedoria e graça. Mas a conexão final que a análise faz é o que realmente me pegou. A que se refere? A fonte conecta o fato do sábio ter sido esquecido com a instituição da Santa Ceia. Cara, essa conexão é impressionante. Quer dizer, o texto está argumentando que um pedido implícito, não se esqueçam de mim, dentro de uma parábola do Antigo Testamento, ecoa diretamente nas palavras de Cristo séculos depois. Fazei isto em memória de mim. É como encontrar um blueprint teológico escondido numa história que parecia ser só sobre ingratidão. Isso muda completamente a forma de ler o texto. Muda totalmente, transforma uma anedota histórica numa peça central da teologia cristã. Cada elemento, a cidade, o rei, o sábio e principalmente o esquecimento, ganha um peso simbólico imenso. Ok, 2 chaves, 2 portas abertas. Agora vamos para a terceira e essa talvez seja a mais difícil de abrir. O Cântico dos Cânticos. Tenho que admitir, essa aqui sempre me pareceu um pouco fora de lugar. É um poema de amor, cheio de paixão, de desejo. Como a fonte justifica enxergar uma teologia tão complexa num texto que, na superfície, é tão terreno, tão passional? Você tocou no ponto central da controvérsia que sempre existiu em torno desse livro. A fonte reconhece isso de cara. Não tem o nome de Deus, não fala de rituais, parece um poema de amor secular. Mas a defesa, citando um estudioso chamado Bunsen, é que a Bíblia ficaria incompleta sem uma expressão do mais profundo e mais forte de todos os sentimentos humanos, o amor. A ideia é que, em vez de condenar essa paixão, o texto eleva, mostrando que o amor se torna nobre quando conectado a sentimentos morais. Certo. Entendo a defesa para a inclusão do livro. Mas como se faz o salto interpretativo? Qual é a chave que eles usam para abrir essa porta alegórica e transformar um romance em uma parábola espiritual? A chave aqui é a transposição. A relação apaixonada entre os dois amantes do poema é vista como um espelho, uma alegoria, para o vínculo entre o amado celestial, que seria Cristo, e sua noiva, que pode ser a igreja como um todo ou a alma de cada indivíduo. Cada verso de desejo, de busca, de união, de saudade é lido nesse outro registro. A frase que resume tudo é: eu sou do meu amado e ele é meu. É uma declaração de pertencimento total que funciona tanto no plano humano quanto no divino. Então a paixão descrita no poema não é negada, mas é usada como a linguagem para descrever uma outra forma de paixão, a espiritual, é isso? Exatamente. A energia do amor humano é aproveitada para tentar expressar algo que de outra forma seria inefável. E o final do poema é o ápice dessa interpretação. O último apelo da amada é: vem depressa, amado meu. Na leitura literal, é uma mulher com saudades do seu amor. Na leitura alegórica,
Isso se transforma no clamor da alma ou da igreja, que anseia pelo retorno do amado ausente. Um desejo íntimo e pessoal se torna uma expressão de esperança cósmica. Uau! Olhando por esse ângulo, os três textos realmente se conectam. Exploramos hoje 3 parábolas que usam experiências humanas muito básicas para falar de algo maior. Começamos com a fome, que virou um símbolo do apetite espiritual. Depois, uma história de guerra, que se tornou uma alegoria sobre salvação e ingratidão. E, por fim, um poema de amor apaixonado, que foi interpretado como o amor entre o divino e a alma. O fio condutor é exatamente esse. O uso de universais humanos, fome, guerra, amor, como veículos para verdades espirituais. É uma forma de pegar o que é concreto, o que a gente sente na pele, e usar isso para apontar para o transcendente. Uma tradução do abstrato para a linguagem do coração. Isso tudo me deixa com uma reflexão final. A análise que a gente viu é muito tradicional, né? E aplica essa chave de decodificação que lê Cristo em textos escritos séculos antes dele. O sábio pobre é Cristo, o amante do cântico é Cristo. Essa é uma leitura feita com lentes que só foram criadas muito tempo depois. Isso levanta uma questão fascinante sobre a natureza da própria interpretação, que vai muito além desses 3 textos. O significado de uma história muda à medida que novas culturas e novas crenças aplicam suas lentes a ela ao longo do tempo. Ou, como essa análise sugere, esse significado mais profundo sempre esteve ali, latente, apenas esperando para ser descoberto por gerações futuras. É uma pergunta sobre como o sentido é construído e revelado na tradição. E se um texto pode, de fato, conter muito mais significado do que seu autor original jamais imaginou.